Olá, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre alguns princípios que podem nortear como se dá o suporte familiar de pessoas na vida adulta com autismo leve, certo? Esse é um tema que costuma causar assim alguns atritos, certo? Por quê? Porque é comum que essas pessoas precisem de suporte familiar, certo? Por mais que tenham muitas pessoas que sejam bem independentes, super funcionais, né, que o comprometimento delas no espectro não é algo que traga tantos prejuízos, certo? Mas ao mesmo tempo, o mais comum realmente é precisar, sim, de um manejo dentro da família, que a família fique atenta a alguns pontos específicos. E isso costuma assim trazer alguns conflitos, por quê? Porque a pessoa é uma adulta, certo? E de certa forma é um adulto que não tem tanto comprometimento. Então, assim, precisa ter todo um manejo de respeito, né? Por isso, esse suporte ele não pode ser um suporte invasivo, né? E ao mesmo tempo a família ela precisa saber até onde vai o papel dela, né? Para saber justamente respeitar certos limites, ok? Então eu vou usar como base, gente, o documento, a guideline da NICE. NICE é um instituto da Inglaterra que traz orientações muito legais, muito precisas, certo? Para o tratamento de pessoas com autismo leve na fase adulta. E eu vou trazer um pouquinho da minha experiência clínica para compartilhar com vocês. Tá certo? Então, assim, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. O paciente, né, no caso a pessoa com autismo leve, ele precisa consentir o envolvimento familiar, certo? Por ele ser um adulto, ele tem o direito de recusar isso. Se ele achar que não quer que a família participe do tratamento dele e tal, ok, isso tem que ser respeitado, tá certo? Mas, assim, é interessante que você proponha isso para o teu paciente de forma bem clara. Olha, pode ser interessante a sua família ter algumas conversas comigo, que sou sua terapeuta, para que a tua família entenda como ela pode te ajudar, o que ela pode fazer para melhorar, né, essas suas demandas, enfim. E é interessante que o teu paciente dê, de fato, consentimento para esse envolvimento, certo? E, em particular, é preciso você deixar claro até onde vai esse consentimento, certo? Porque, normalmente, certo, em uma terapia com uma pessoa adulta, não há vazamento de informações, certo? Isso é completamente antiético. Se teu paciente te conta uma coisa, o normal é que você não conte para a família dele. E isso precisa ficar claro, porque por mais que ele permita que a família participe do tratamento, você não pode ficar contando as coisas da vida dele, que ele te conta em consultório, certo? Mas ele precisa entender em que sentido se dá essa participação, certo? No tratamento. Você pode esclarecer, por exemplo, que vai se dar no sentido de você orientá-los sobre como eles podem lidar melhor, né, com alguns sintomas do autismo. Enfim, certo? Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, bem alinhado, para não trazer nenhum tipo de desconforto para o teu paciente, ok? Caso ele consinta, certo? Você vai ter que integrar dentro da tua intervenção com o teu paciente encontros, sessões de psicoeducação com essa família, certo? Normalmente são os pais, mas assim, eu já atendi pessoas autistas que eram casadas, então às vezes essa sessão se dá com o cônjuge, né? Enfim, vai depender realmente de quem está morando na casa junto com ele, né? Essas sessões, elas normalmente têm o objetivo justamente de ajudar a família a lidar melhor com a questão do autismo, porque muitas vezes eles ficam em dúvida, ficam confusos, não sabem como ajudar, não entendem até que ponto aquilo é sintoma de autismo, é uma característica mesmo individual da pessoa, enfim. Eles podem sim se beneficiar bastante desses encontros. Então, você vai ter que incluir isso no teu tratamento. E isso é um erro, quero ressaltar, certo? No Brasil, a gente tem essa herança, né, cultural de tratar qualquer tratamento, fazer qualquer tratamento de adulto, né, em geral, independente do diagnóstico, aquele modelo neurotípico, talvez psicanalítico, né, em que ele entra, é aquela coisa sigilosa, eu só falo com o meu paciente. E no caso do tratamento do autismo, é importante você ficar alternando, certo? Se teu paciente te der esse consentimento, você faz algumas sessões com ele e algumas sessões com a família dele, justamente para ter essa troca, ter essa conversa, essa orientação, para você tranquilizá-los. É muito comum que os familiares das pessoas autistas às vezes adoeçam de preocupação mesmo, porque não sabem lidar, porque ficam com medo do futuro da pessoa. E esse seu apoio, ele pode ser essencial, realmente, para manter a harmonia familiar e para o teu paciente se beneficiar de um suporte mais adequado, tá certo? Então, assim, que pontos eu vou trabalhar especificamente com essa família, certo? Quais são os sintomas específicos do autismo? Importante, certo? Você esclarecer.
Por quê? Porque às vezes eu noto que alguns familiares vão se estressando, sabe, com as pessoas autistas, como se alguns comportamentos fossem, assim, egoísmo, então desinteresse. Ah, é porque ele não quer colaborar também, a gente faz tanto esforço e a pessoa parece que não faz a contrapartida dela. É importante você deixar claro que alguns sintomas de autismo mesmo, por definição, podem dificultar os relacionamentos familiares e que isso não é egoísmo. A pessoa não está fazendo isso porque ela é ingrata ou porque ela não gosta de você. É porque faz parte do transtorno dela, essa dificuldade, certo? É importante você esclarecer isso. E, em segundo lugar, como lidar com essas questões, né? Quando o seu familiar, né? Paciente não, mas vamos supor, o familiar está em casa e começa a acontecer alguma situação de conflito, uma situação complicada. O que o familiar pode fazer nesse momento, certo? Para ajudar, para dar apoio, que manejos, que intervenções são adequadas, que intervenções não são adequadas. É muito importante, gente, você oferecer esse tipo de ajuda. Outra coisa, dar dicas para os familiares dos teus pacientes de serviços que eles podem procurar de apoio mesmo. Infelizmente no Brasil isso está muito fraquinho, certo? Mas nos Estados Unidos, na Europa é bem comum terem grupos de pais mesmo. E, gente, é super bacana, sabe? Em que os pais se reúnem regularmente para trocar experiências mesmo, de como é, né, a realidade, enfim. Às vezes não tem nem tanta dica prática, mas tem aquele momento de empatia mesmo, né? De, poxa, vamos compartilhar aqui as nossas dores, né? É interessante. Outra coisa, é muito interessante que você esclareça, certo? Para a família do teu paciente quais são os direitos deles, certo? Porque eu vejo muita gente que, enfim, que convive a vida toda, né, com uma pessoa autista em casa e não sabe que tem direito a certas coisas. Por exemplo, desconto em conta de luz, que mais? Tem direito a comprar o carro sem pagar o imposto, certo? Então vai comprar com valor reduzido. Que mais? Certo? Coisas bem práticas agora diretamente ligadas ao paciente. Ah, esqueci das passagens aéreas, tem direito de comprar para o acompanhante com desconto, certo? Isso é interessante também. Mas vamos lá, se teu paciente, por exemplo, quer fazer uma faculdade, ou um mestrado, um doutorado, que seja, teu paciente, esclareça para a família isso, certo? Tem direito de ter suporte pedagógico, independente do nível acadêmico, certo? Independente de qual seja a instituição, por ser autista, certo? É natural que ele tenha algumas dificuldades, certo? Nesses ambientes, por mais que ele não tenha nenhum tipo de deficiência cognitiva. A dificuldade é justamente do ponto de vista social, né? Por exemplo, a pessoa pode ter muita dificuldade de escrever trabalho por causa da própria questão da linguagem, que é difícil, né? Essa pessoa pode ter dificuldade de apresentar trabalhos oralmente, né? Ela pode sentir uma ansiedade que não é só timidez, é dificuldade mesmo de manejar aquela situação complexa. Nesses casos, é interessante que teu paciente receba adaptações, né, pedagógicas, né, avaliações diferenciadas. Ah, mas isso aí não vai gerar segregação? Muito pelo contrário. Você fazer essas intervenções no ambiente acadêmico pode possibilitar que a pessoa termine o curso. Olha, gente, é altíssimo. A quantidade de pessoas autistas que desiste de curso porque não suporta é triste, porque você vê que a pessoa é inteligente, ela é totalmente capaz, mas ela não vai até o fim, muitas vezes por isso, porque não sabe lidar com trabalho em grupo, não sabe lidar com apresentações, não consegue escrever os trabalhos, né? Enfim, é interessante que a família esteja ciente que ele tem sim direito a receber adaptações. Outra coisa, no ambiente de trabalho também, certo? Se a pessoa tiver um emprego, é interessante que o chefe da pessoa esteja ciente desse diagnóstico, porque a pessoa ela tem também direito a receber adaptações no ambiente de trabalho. Mesmo problema que eu citei na questão acadêmica, eu percebo na questão do trabalho. Muitas vezes eu vejo que os autistas, infelizmente, desistem do trabalho. Às vezes eles estão completamente preparados, né, para exercer aquela função, mas não suportam as pressões sociais do trabalho. E é interessante que no ambiente de trabalho eles recebam também essas adaptações, né? Não vamos pressionar essa pessoa, porque para ela já é suficientemente difícil estar aqui, né? Enfim. E também tem, pela lei brasileira, uma coisa particular. A família, dependendo da situação, ela tem direito de uma redução na jornada do trabalho. É interessante ir atrás dessas questões também. Outra coisa, com relação a custos médicos, né? Alguns tratamentos têm que ser custeados pelo plano de saúde. O plano de saúde não pode se recusar a custear. Tudo isso precisa entrar como informação, certo?
Outra coisa, certo? Se não houver o consentimento, isso aqui eu falei mundo ideal, né? Vamos supor que teu paciente consentiu a participação dos pais na terapia, ou do cônjuge, enfim, ótimo. Vamos supor que ele não consentiu, ok? O que você pode fazer nesse caso? Oriente esses familiares, explique, olha, não houve consentimento, eu não vou poder conversar com vocês porque a pessoa não permitiu. Mas assim, não deixe eles no vácuo não, certo? Você pode, por exemplo, encaminhá-los para um profissional diferente, certo? Você não vai poder fazer essa psicoeducação, mas não tem problema nenhum problema ético em esses pais, em esse cônjuge procurar outro profissional diferente para receber orientação específica sobre como lidar, né? Enfim, isso é muito importante. Inclusive, eles terem contatos de profissionais que eles podem procurar caso fiquem preocupados, porque assim, às vezes eu noto que eles ficam no nível de ansiedade altíssimo, né, porque começam a se preocupar com alguns comportamentos e não sabem para quem pedir ajuda. É importante que você dê contatos específicos, olha, tem esse psiquiatra, esse psicólogo, enfim, telefone para eles caso você perceba que tem algo estranho e você fique preocupado, certo? E assim, você pode também explicar para esses familiares que é comum, certo? Que os pacientes autistas, as pessoas autistas, tenham alguns sentimentos ambivalentes com relação à família, certo? Isso aí não é uma coisa incomum, não. Às vezes eles têm, assim, uns sentimentos negativos. A maioria dos meus pacientes não tinha, mas isso pode acontecer, certo? Por quê? Porque pode ter acontecido uma questão realmente de desgaste familiar, né? Em função das pessoas não terem conseguido administrar muito bem, né, essa questão do autismo na casa, como também é bem comum isso acontecer quando existe uma comorbidade de transtorno mental, né? Vamos supor, o teu paciente, além de ser autista, ele pode ter uma esquizofrenia, ele pode ter um transtorno psicótico, ele pode estar com depressão. Então, quando tem essa comorbidade psiquiátrica, é mais comum esse sentimento ambivalente, né? De não traga não quero nem saber, não quero que participe e pronto, né? Então, explique, né, para os familiares, para eles não ficarem assim, como assim a gente não vai poder participar, né? E assim, só para encerrar, né, eu acho bem positivo a participação familiar. Eu noto que a terapia flui melhor, de modo geral, quando a família consegue entender o seu papel, né? Porque, de certa forma, além da terapia ter aquele momento de suporte, de acolhimento, enfim, de treino, de habilidades sociais, eu noto que quando a família participa, existe meio que uma continuidade no ambiente doméstico, né? E as coisas conseguem se encaminhar de forma bem mais harmônica. Eu vejo isso realmente com muitos bons olhos. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escreva nos comentários, tá bom? Um abraço.